Amores, vamos corrigir nossa atividade de português de hoje, sobre os recursos e as partes da propaganda, né? E aí, a gente tem nesse início aí da primeira questão, um pouquinho antes da primeira, na verdade, o seguinte: nas propagandas é muito comum o uso de frases curtas com verbos que indicam ordem, apelo ou pedido, né? A gente tem, por exemplo, acesse o site, economize água, não desperdice água, conheça mais, ou seja, são frases com apelo, com um pedido, com uma ordem para você fazer alguma coisa, né? E aí a primeira quer saber o que indicam os verbos destacados nas frases que você leu, tá? E eles indicam exatamente isso, ordem, tá? Acesse o site, conheça mais, economize, desperdice. Tá mandando você fazer algo, né? Um apelo também, porque quando pede para você economizar água, é um apelo em relação a um problema que a gente não quer passar. Na verdade, muita gente já passa esse problema, né, com o racionamento de água. Nem todo mundo tem água em abundância como a gente tem aqui na pia da nossa casa, no chuveiro. Então, é importante o apelo para a economia de água. E é também um pedido, né, um conselho. Óbvio que, apesar de ter uma ideia também de ordem, você só vai economizar água, você só vai parar de desperdiçar, você só vai acessar o site, você só vai procurar conhecer mais algo se você quiser. Então, não deixa de ser apenas um conselho. Tem a segunda questão, que pede para marcar as alternativas corretas quanto a essas frases aí que a gente acabou de ler. E aí, a primeira opção é: são longas demais, dispersam a atenção do leitor? Não, né, gente? São frases curtas. Geralmente são curtas, objetivas e fáceis de entender completamente. Não tem dúvida sobre a compreensão da frase, são pequenininhas, 2, 3 palavras e todo mundo compreende. Dificultam a leitura por apresentar palavras complicadas? Não. Vocês viram aí que não tem nenhuma palavra complicada. São fáceis de memorizar? Com certeza. A gente nem tá mais naquelas frases e aí tinha lá o quê? Acesse o site, conheça mais, não desperdice água, economize água. Como são pequenininhas, a gente acaba memorizando. Possibilitam uma leitura rápida, claro, porque são curtas. São ricas em detalhes e descrições? Não. Apresentam uma ordem, um conselho? Sim, uma ordem, um conselho, um apelo, né? Um pedido. Convidam o leitor a fazer algo? Com certeza. Convidam o leitor a acessar um site, a conhecer algo, né? Aí a gente vai agora para a terceira, que fala o seguinte: nas duas propagandas exploradas, né, nas duas propagandas que vocês trabalharam semana passada, as imagens ocupam um espaço bem grande em relação à parte escrita. É possível afirmar que isso é para fazer o leitor prestar atenção primeiro no texto? Não, né, gente? Porque se a imagem é maior, vocês vão ver que vai ter um impacto maior, vai chamar a atenção maior do leitor para a imagem. Na sua opinião, as imagens das duas propagandas trazem uma mensagem mesmo sem a parte verbal? E aí? Isso aqui é pessoal, viu? A Tia Milana não vai interferir. Vocês vão dizer o que vocês acham. Será que... Vamos pensar naquelas duas propagandas sem frase nenhuma. As duas causam o mesmo impacto? As duas... Eu consigo interpretar as duas do mesmo jeito sem o texto? Só olhando a imagem? E aí vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? E aí aqui explica um pouquinho o que é slogan, que é a frase curta e fácil de lembrar que acompanha o nome da marca ou a entidade responsável pela propaganda, né? Que no caso são essas frases aí que a gente leu, as frases que tinham nas duas propagandas que a gente trabalhou semana passada, são os slogans. Copie o slogan usado na propaganda do Dia das Crianças. E o slogan era infância livre de consumismo, tá? É a frase assim principal que chama mais atenção. Não é o texto, tá, gente? É a frase. O slogan é a frase. A sexta é um trabalho em dupla, né? Para vocês fazerem panfletos de propaganda. Aliás, trazerem para a sala panfletos de propaganda e localizar os slogans. Mas isso daqui a gente não vai fazer porque a gente não tá em sala. Vocês não estão em dupla, tá bom? A sexta questão pode desconsiderar. E aí, para a gente finalizar, a gente vai fazer a 89, que é exatamente comparar a propaganda 1 com a 2, né? A propaganda lá da economia de água e do Dia das Crianças sem consumismo. E aí o assunto, né? A propaganda 1 já vem toda preenchida com o assunto dela, a imagem, a parte verbal, o público-alvo, o slogan e o apelo e as estratégias para convencer. E aí a gente vai completar o do Dia das Crianças, né? Que o assunto é a comemoração do Dia das Crianças,
A imagem, são imagens com cores vivas e alegres, né? Provavelmente aí com desenho feito por uma criança. A parte verbal tem pouca quantidade de texto também, não tem muito texto. O público-alvo são os pais, os responsáveis e também as crianças. O slogan é Infância Livre de Consumismo, tá? Que o slogan, inclusive, tá bem aqui nesse cantinho, ó, esse quadradinho laranja, é porque tá com a qualidade ruim, mas vocês podem voltar lá na propaganda. O apelo, que no caso é o texto, né? Não deixe que o Dia das Crianças de seu filho acabe em presentes. Tire o foco do consumismo, é o pedido que é feito na frase. E as estratégias para convencer é a alegria e as possibilidades de diversão de um Dia das Crianças em um parque, por exemplo, sem a entrega de presentes, né? E a segunda é qual das duas propagandas conseguiria convencer a maior quantidade de pessoas, por quê? Mais uma vez, a opinião de vocês vão escrever no caderno o que vocês acham, qual das duas, tá? E a gente acaba aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido, meus amores, e mandem pra tia no privado a atividade toda corrigidinha. Um beijão!